Mas a gente já está aqui com o Juliano Medeiros, vamos colocar ele aqui na nossa bancada. Bem-vindo, Juliano, tudo bem? Tudo bom, Andri? Bom dia para você, para o Rovai, para o Felipe, para toda a audiência da Fórum. Bom dia, bem-vindo. A gente estava falando aqui dessa polêmica aí da fala do Lula em relação à Gleisi, e aí a oposição, Gayer, falando que estava defendendo a Gleisi. Que absurdo que isso virou, né, Juliano? Não, essa turma não tem limite, né, Dri? Já não é a primeira vez. Se a gente lembrar o histórico dos últimos anos, o Felipe lembrou desde do impeachment contra Dilma, mas as comemorações quando morreu o irmão do presidente Lula, as comemorações e as piadas quando morreu o neto do presidente Lula, um momento dramático da família do presidente Lula. Quer dizer, todo o preconceito que existe em relação ao presidente, ao fato dele não ter curso superior, dele vir do Nordeste, dele não ter, digamos, os atributos que a elite brasileira espera para um presidente da República, embora tolere um energúmeno como Bolsonaro, 4 anos no poder, conduzindo a pandemia como conduziu, levou à morte de 700 mil pessoas, roubando como roubou, né, tratando a oposição, quem pensa diferente, do jeito que tratava. Aí a elite brasileira tolerou isso tranquilamente por 4 anos. Mas tem um presidente de origem operária, tem uma presidenta da República que lutou contra a ditadura, tem uma ministra que é uma dirigente partidária firme, tem uma primeira-dama que tem personalidade. Ah, isso não pode. Então, mostra bem a natureza não só da extrema-direita, mas da elite brasileira, da elite econômica desse país, que acha que o poder não é lugar para gente como o presidente Lula e como essas mulheres de luta. Então, eu acho que fala mais sobre a extrema-direita e sobre a elite brasileira e sobre os tempos que nós estamos vivendo, como disse o Felipe, né, também. É um momento em que o absurdo vai sendo normalizado, vai sendo naturalizado, né? E até me chamou a atenção que a primeira iniciativa contra o Gustavo Gayer tenha sido exatamente do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, do União Brasil, lá do Amapá, quem anunciou hoje pela manhã que vai entrar com uma representação pedindo a cassação do mandato do Gustavo Gayer antes mesmo do PT. Achei uma atitude, para mim, foi incluído, inesperada. né? Ele foi incluído no Twitter, Juliano. Ele está junto lá. Ah, não tinha visto. Porque o Gayer falou que eles iam fazer um trissal. Trisal. Claro. O Lindbergh aqui. Ou seja, a velha suruba. Aqui, ó. Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh e o Davi Alcolumbre fazendo um trissal. Que pesadelo. Olha que asqueroso. Esse cara é asqueroso, Juliano. Já falei sobre isso aqui mais cedo no programa, mas é mais do que inconveniente, é um asco mesmo. E você tem toda a razão. Naturalizar esse tipo de comportamento que foi feito pela imprensa, pela mídia, durante o período bolsonarista, é o que causa esse tipo de liberdade, é o que causa esse tipo de atitude ser naturalizado. Não pode. Tem um livro do Wolfgang Kaiser, que é o Grotesco, que trata muito bem disso. É a estratégia que o Steve Bannon sempre fala. Quanto mais grotesco for a mensagem, melhor para nós. Acho que eles estão surfando nisso, Juliano. E mais do que isso, Felipe, não é só a imprensa e a elite que naturalizou, tá? Mas mesmo o judiciário. Eu vou lembrar para vocês um episódio, acho que eu já comentei aqui na Fórum. Estou ouvindo o Rovai aí nos bastidores. Que foi no início do governo Bolsonaro, a Carla Zambelli fez se não me engano, foi uma postagem nas redes sociais associando o pessoal à pedofilia. Algo gravíssimo, imaginem, né? Não só para alguém como eu, que sou pai de uma menina, por exemplo, mas qualquer militante do pessoal podia ser agredido na rua se fosse atrás do que estava dizendo aquela mulher. Então, a Carla Zambelli fez isso, fez uma associação explícita do pessoal à pedofilia, e a gente provocou o Supremo Tribunal Federal, embora ela não tenha feito isso na tribuna da Câmara, que é onde as palavras dela, os atos dela estão protegidos pela imunidade parlamentar. Ela fez isso nas redes sociais. Nós entramos com uma representação contra ela no Supremo, e o Celso de Mello, ministro do STF na época, indeferiu a nossa representação, dizendo que ela estava protegida pela imunidade parlamentar, até para dizer que um partido político estava associado à pedofilia. Então, ali, o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem sido importante para conter o avanço da extrema-direita, mas que só se mexeu depois que o Carluxo botou a tropa bolsonarista para atacar o Supremo por conta do inquérito das fake news, é bom lembrar
porque até então o Supremo estava caladinho, todos eles estavam calados, e só se mexeram depois que o bolsonarismo apontou as armas para eles. Aí eles começaram a se mexer. Que bom que se mexeram antes tarde do que nunca. Mas esse mesmo Supremo, que mudou a interpretação para a prisão em segunda instância para garantir a prisão do presidente Lula, que legitimou o golpe parlamentar contra Dilma, que legitimou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, esse mesmo Supremo, em 2019, num despacho do Celso de Mello, disse que a Carla Zambelli podia associar o pessoal à pedofilia. Então, não é só a imprensa, né, que faz ouvidos moucos, muitas vezes a grande imprensa, né, mas também o judiciário deixou correr muita água debaixo da ponte. Felizmente se mexeram a tempo, felizmente estão cumprindo um papel importante para trazer à tona tudo o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, mas ajudaram durante alguns anos a deixar essa bandalheira se instalar na política brasileira. E veja como é uma estratégia mundial da extrema-direita, né, Juliano? Porque acusar o pessoal de pedofilia é muito análogo ao escândalo do Pizzagate, quando a campanha de Trump acusou a campanha de Hillary de ter um esquema de pedofilia nos fundos de uma pizzaria em Washington. E 69% dos eleitores de Trump acreditavam piamente nessa história, segundo uma pesquisa feita na época. É impressionante. Eu sempre estou dizendo aqui que na época de Goebbels tinha a famosa frase de que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Hoje uma mentira contada uma vez vira verdade, com a ressonância das redes sociais. Esse é o risco da naturalização do grotesco do Wolfgang Kaiser. É verdade. Não, e o pior é que assim, né? A gente está agora cada vez mais longe de conseguir avançar numa regulamentação, né, das redes ou num projeto de fake news, porque agora com Elon Musk, Zuckerberg, tudo alinhados ao trumpismo, né, gente? Agora fica difícil, né? E aí isso vai na esteira do que eu queria perguntar para o Juliano sobre como é que o PSOL vai se posicionar em relação à eleição para o Senado no ano que vem. Eu estou há um ano dizendo aqui que essa eleição talvez seja até mais importante que a eleição de presidente da República, ou pelo menos tão importante quanto, porque se o bolsonarismo conseguir, vai ser 2/3 do Senado vão ser renovados, se o bolsonarismo conseguir uma maioria constitucional, derruba o ministro do Supremo, né, muda as regras, né, pode instalar o caos aí. Como é que vai se posicionar o pessoal, Juliano? Vai, como o PT, a gente conversou com o presidente interino do PT semana passada, foi na terça-feira, né, Adri? E ele disse que o PT tende a fazer algumas alianças com partidos de centro para poder ter mais viabilidade e não perder o controle do Senado. O pessoal vai se alinhar nessa estratégia? Felipe, você sabe que eu sou um defensor da unidade nesse momento que a gente está vivendo. Não tem espaço para ficar brincando, para ficar em política de autoafirmação do partido A, do partido B. Então eu sou favorável que a gente construa a unidade e que nesse processo de unidade a gente forme uma mesa com os partidos progressistas, de esquerda, centro-esquerda, para poder pensar essa estratégia em conjunto, né? Não acho que a gente tem que premiar quem historicamente teve contra os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo pobre, né? Olha, esse senador aqui é um pilantra, é um canalha, votou a favor de todas as contra-reformas do Temer, sustentou o Bolsonaro, mas nesse momento tá brigado com o PL, então eu vou apoiá-lo. Aí é trocar 6 por meia dúzia, né, meu amigo? Porque você não tem nenhuma garantia que esse sujeito, chegando no Senado, não vai se aliar com o PL na primeira oportunidade. Então, eu acho que a gente precisa montar uma mesa, né? Uma mesa nacional, o mais rápido possível, os partidos políticos sentar, os partidos do nosso campo, né, o PT, PCdoB, a PV, Rede, PSOL, PSB, e começar a discutir qual é a melhor estratégia para cada estado, porque vai ter estados, e vocês sabem disso, onde você tem nomes que estão em partidos de centro, mas que são nomes comprometidos com a democracia, com os direitos sociais, né? Não vou mencionar nenhum aqui para não gerar nenhum tipo de mal-estar aí, porque nos estados isso gera muita contradição. Às vezes você tem um senador que lá no Senado Federal é um sujeito que defende o governo Lula, que tem compromisso com a ampliação das políticas sociais, que é contra o arroxo nas contas públicas, mas lá no Estado, às vezes, está apoiando um político que promove essas políticas. Então tem essas contradições na política brasileira, mas eu acho que tem que montar uma mesa e olhar caso a caso, Estado por Estado, né? Em alguns lugares me parece óbvio que a esquerda não vai conseguir eleger senadores, mesmo sendo 2 vagas, né? Isso particularmente nos estados do Centro-Oeste e do Norte vai ser muito difícil isso acontecer. A gente tem o Randolph lá no Amapá, tem alguns senadores que são importantes serem reeleitos,
mas não vai ser fácil a esquerda eleger. Mesmo aqui no Sudeste, né, se você pensar São Paulo, Rio de Janeiro, não é fácil a esquerda eleger uma dessas vagas. Mesmo que a esquerda tenha aí por volta de 30% da simpatia, 25%, 30% da simpatia do eleitorado, a combinação dos dois votos nos prejudica, né? Porque o eleitor podendo combinar os dois votos, você pode ter uma combinação que, no fim das contas, eleja um senador de centro, centro-direita e um de direita, né? Então isso tudo tem que ser muito pensado. Mas eu acho que a vaga para o Senado é muito importante, gente. Agora, no caso Aquele do PSOL, eu quero chamar atenção para isso, tem um outro elemento, que é a cláusula de barreira, né? Foi aprovado na gestão do... Primeiro começou com o Eduardo Cunha e foi concluído com o Rodrigo Maia uma regra que tira dos partidos políticos o direito de ter acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, coloca os partidos numa semi-clandestinidade, se não alcançarem, nessa próxima eleição, 2,5% do voto de deputado federal no país todo, mais 1,5% em 9 estados. Então é um instrumento usado, né, para reduzir o número de partidos, que realmente é um problema no Brasil, mas que pode pegar partidos ideológicos como o PSOL. Então, a gente, particularmente, vai ter que estar muito atento à eleição de deputados federais e vai ter que ajudar a compor essa estratégia para o Senado, sem nomes do PSOL, na maioria dos casos, apoiando outros nomes, é o que me parece mais correto. Aquele projeto da regra morreu, desculpa, morreu, né, o Juliano? Tinha um projeto de não sei quem estava apresentando um projeto de lei para mudar a regra da eleição para o Senado, de ser primeiro e segundo colocado. Isso está fora de cogitação? Eu acho muito difícil que avance esse ano, viu, Felipe? Eu acho muito difícil. A proposta, se eu não me engano, é do próprio Randolph, né? Mas com essas indefinições todas, as indefinições todas que tem aí em relação ao que vai ser o cenário político para 2026, eleitoral, quem vão ser os candidatos, etc., eu acho que, de fato, vai ser muito difícil que no ano que vem tenha aí, para o ano que vem, grandes mudanças, porque essa regra deveria ser aprovada um ano antes do início da campanha, então até o meio desse ano. Como é uma emenda constitucional, tem que ser aprovada nas duas casas, então exigiria uma postura altamente complexa e que você não aprova sem o apoio do Centrão. Então eu não acho que hoje isso vai ter condições de avançar, não, infelizmente, né? Quando eu falava assim, é falar para a raposa colocar cadeado no galinheiro, né? Não rola, ela não vai pôr. O Juliano, hoje saiu uma notícia, não sei se foi na Mônica Bergamo, em algum coluna. Foi no Globo, da Érica Hilton. Foi no Globo. A Érica Hilton poderia vir a ser candidata ao governo do Estado, pelo PSOL em São Paulo. E a Érica mesmo dizendo, olha, estou à disposição, vamos conversar, tá? Enfim, dentro desse cálculo que você faz da cláusula de barreira, seria um equívoco monstruoso colocar ela para perder, com todo o carinho que eu tenho a Érica, uma eleição ao governo do Estado de São Paulo. Para a prefeitura já é difícil, para o governo é uma loucura, né? Mas, enfim, até onde tem essa especulação tem fundo de verdade? Se a Érica se quiser ser candidata, ela será, por exemplo? Ou vocês vão trabalhar no sentido de que ela saia candidata a deputado federal? Ô, Renato, primeiro não tem esse debate ainda aberto no PSOL, então não é a Érica que decide, né, se ela vai ser candidata a governadora ou não, é o partido político dela. Mas que ela coloque o nome à disposição, eu acho positivo, estimula o debate, coloca a discussão sobre a unidade na mesa, sobre o perfil das candidaturas, se ela vai ser ou não candidata a governadora ou a outro cargo, isso a gente tem muito tempo para resolver. Mas que o nome dela circule, que o nome dela apareça, que isso coloque na mesa o debate da unidade, eu acho importante, tá? Eu vou contar aqui um bastidor que foi a construção da unidade na eleição passada aqui em São Paulo, né? Nós tínhamos, se vocês vão lembrar, 3 candidaturas ao governo: a candidatura do Fernando Haddad, a candidatura do Guilherme Boulos e a candidatura do Márcio França ao governo do estado, né? Quando chegou no final de 2023, começou uma pressão grande da opinião pública, dos formadores de opinião, do progressismo, vamos dizer assim, nas redes sociais. O Guilherme Boulos não pode dividir a esquerda, é um absurdo o Guilherme Boulos ser candidato a governador, não dá, é muito ruim, vai dividir os votos, etc, e etc.
Guilherme Boulos retirou sua candidatura a governador, se eu não me engano, no começo do ano, em fevereiro. A gente abriu um processo de negociação. No fim das contas, o pessoal acabou subrepresentado naquela chapa. O pessoal não indicou o vice, o pessoal não indicou o candidato ao Senado, acabou sobrando para o pessoal a primeira suplência do Senado do Márcio França. Enquanto que o Márcio França manteve a sua candidatura até o último minuto e o PSB levou a vaga do Senado, levou a vice, né, e um tremendo protagonismo na chapa majoritária, sendo que o PSB tem hoje um deputado federal por São Paulo. E o PSOL tem 6. Então, que os nomes circulem, que os partidos testem os seus nomes, eu acho isso positivo, eu não acho isso nenhum problema, né? Agora, eu, como já disse aqui, eu defendo a unidade, eu acho que a gente, no fim das contas, tem que acabar todo mundo junto, né? Porque a eleição em São Paulo já vai ser dura por si só, né? Mas colocar nomes agora, testar nomes, deixar os nomes circularem, fazer o debate sobre o perfil, sobre o programa, sobre as condições da unidade, eu não acho ruim, não, porque da outra vez o pessoal foi super responsável, retirou o nome do Guilherme Boulos quase um ano antes da eleição e acabou bastante prejudicado na chapa majoritária. Então, que essas movimentações comecem, eu não acho de todo ruim, não, até para que a gente consiga chegar a uma composição, como eu defendo que a gente chegue, uma composição mais equilibrada do que a gente chegou em 24. Ô, Juliano, eu sei que está longe para apostar, assim, mas nessa semana o Bolsonaro falou que ele se mantém candidato à presidência em 2026 e que o Tarcísio vai para a reeleição no estado de São Paulo. Você acha que ele vai fazer isso mesmo, que ele vai adotar aquela estratégia de se manter até o último minuto candidato para a presidência, ou que o Tarcísio pode vir a ser o candidato da oposição bolsonarista? Como que você acha que vai se dar do outro lado, da extrema-direita? Dri, o Bolsonaro não vai ser candidato a nada, o Bolsonaro vai estar preso quando for feito o registro das candidaturas em julho do ano que vem. Então ele não vai ser candidato, isso é uma bobagem. A questão é se o campo político dele, se o bolsonarismo vai aceitar ficar com essa palhaçada do Bolsonaro até julho do ano que vem. Porque veja só, processo do Bolsonaro, 25 de março, o Supremo vai decidir se ele se torna réu ou não. Ele vai se tornar réu. E a partir de 25 de março vai entrar todo o período de julgamento, todo o período de produção de provas novamente, apresentação de defesa. É um processo que vai se arrastar por meses. Digamos que o Bolsonaro seja preso, ou que a sentença do Bolsonaro comece a ser cumprida no final do ano, no começo do ano que vem. Tá? A direita vai sustentar 6 meses de uma pré-candidatura de um sujeito que vai estar preso. E falo isso porque no caso do presidente Lula, a esquerda sustentou essa tática. E sustentou essa tática justamente porque era óbvio que o presidente Lula estava preso por um crime que não tinha cometido e era óbvio que em algum momento ele ia sair da prisão para voltar a restabelecer seus direitos políticos e vencer a eleição como venceu. Então, daquele ponto de vista, a tática do PT naquela época de manter a candidatura do presidente Lula foi acertada. Agora, será que a direita vai ter a mesma coesão? Será que a direita vai esperar, vai topar esperar pelo Bolsonaro e perder a eleição de 26 para o presidente Lula, sustentando uma candidatura fake como a do Bolsonaro? Será que a direita vai se manter unificada, a extrema-direita unificada, em torno de outro nome da família Bolsonaro, Flávio ou Eduardo, caso o Bolsonaro realmente, como a gente imagina, não tenha os direitos políticos, esteja preso? Então, eu não consigo ver a direita com esse grau de unidade, com esse grau de comprometimento com o Bolsonaro, com esse grau de solidariedade com o Bolsonaro, como a esquerda teve com o presidente Lula, né? Porque a esquerda sabia que o Lula estava preso por razões políticas, né? Então, no caso do Bolsonaro, eu acho muito improvável. O melhor dos cenários, e eu não acho que ele é impossível, é a gente ter uma desagregação da direita ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Bolsonaro preso, o bolsonarismo raiz, dizendo que o candidato tem que ser a Michele, tem que ser o Flávio, tem que ser o Eduardo, e o resto da direita e da extrema-direita dizendo não, aí já é demais pra gente, a gente não vai fazer de conta que está disputando a eleição, e lança um Zema, lança um Eduardo Leite, lança um outro sujeito, né? Então eu acho que nesse momento, essa é a tática da mídia monopolista, que começa a atacar o governo Lula para criar uma terceira via, que também não quer o Bolsonaro. É uma estratégia de parte do mercado, que começa a atacar o governo, dizendo que o governo não tem responsabilidade fiscal, para a partir daí viabilizar um nome da direita tradicional, como eu disse, o Eduardo Leite, o Zema, o Caiado.
Então, eu acho que no fim do dia temos uma grande chance da direita se espatifar no primeiro semestre do ano que vem, em vários pedacinhos, né, e se unificar no segundo turno, porque aí no segundo turno eles se juntam contra o Lula. Mas no primeiro turno, ter uma divisão, caso o Bolsonaro insista nessa tática de manter o nome dele, e eu torço para que isso aconteça. A melhor coisa que pode acontecer para a esquerda é o Bolsonaro levar essa palhaçada até o registro da candidatura, porque isso vai criar uma tensão, uma crise na direita e pode levar a uma divisão no primeiro turno. Ele faria isso para deixar o posto de candidato para o Dudu Bananinha, porque eu acho que ele já ensaiou isso, né? Qual é o filho preferido? Olha, o que mais parece comigo, né? Talvez seja o tamanho da banana. Enfim, o que mais parece comigo é... Ai, meu Deus, Enfim, eu não sei, eu tenho aqui que ele só vai abrir mão para alguém da família, e não será Michele, esse alguém da família, porque ela não é da família. Mas ela vai ser candidata ao Senado em Brasília, né? O que eu acho que sim, que aí ele, tudo bem, aí se ela fizer como astronauta e depois que eles quiser ter carreira solo, não incomoda tanto. Agora, imagina a Michele presidente da República e o Bolsonaro, o que se tornaria? Nem primeiro ano seria maquiador. Não acontecerá. Agora, eu acho que pode ser o Flávio também, viu? Claro que o Eduardo é o bolsonarismo mais raiz de todos, mas o Bolsonaro também sabe que para que ele consiga segurar uma parte da direita, tem que ser um bolsonarista meio vagabundo, meio bandido, meio corrupto, como é a tradição da direita brasileira. E o Flávio está mais nessa chave do que o Eduardo. Então, talvez, para manter uma aliança um pouquinho mais ampla, o Bolsonaro acabe topando, vamos dizer assim, o Flávio, embora, sem dúvida, o Eduardo seja o preferido. Mas é isso, gente. Eu acho que se avizinha uma crise de dimensões razoáveis na direita brasileira. Óbvio que a situação do governo Lula é delicada, os números das pesquisas são números delicados, complexos. Óbvio que há fatores que dificultam a governabilidade, seja o sequestro do orçamento pelo Centrão, seja o tema climático que impactou os alimentos, seja o tema da instabilidade econômica no planeta, que acaba também impactando a economia brasileira. Tem uma série de fatores que não estão sob a governabilidade do presidente Lula e outros tantos que estão e que ele tem que corrigir, né? Mas achar que só a gente está com problema como sempre, olhar a grama do vizinho e achar que ela é sempre mais verde do que a nossa. Eles também estão com problema. O principal nome deles, que tem capacidade de coesionar e disputar a eleição, estará preso no registro das candidaturas no ano que vem. E eles vão ter muita dificuldade de se unificarem, porque vai ter pressão para uma parte do mercado, da mídia monopolista, etc., para tentar viabilizar um outro nome. Isso vai gerar tensões. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter muita emoção, não só no nosso campo, que vai estar unificado em torno do Lula. Essa parte, isso não vai ser um problema para a gente, né? Mas do outro lado, eles vão ter muita dificuldade de fechar uma tática. E eu acho que o mais provável é que a gente tenha um primeiro turno de unidade da esquerda. Vamos levar o Lula para o segundo turno e eles cheguem bastante divididos no primeiro turno. Vão ter que tentar se unificar às pressas no segundo turno. E é aí que está a nossa chance de vitória. Ô, Juliano, eles estão chamando um ato para domingo, dia 16, em Copacabana, e pela anistia, o Bolsonaro falou que quer colocar 1 milhão de pessoas lá. Eles querem mostrar força e reforçar, né, esse discurso de que eles são os perseguidos pela ditadura do Brasil. Você acha que esse ato vai ser grande, que eles vão ter aí a foto que eles querem? E quando o Boulos esteve aqui no começo do mês, falou que o campo progressista estaria organizando um ato para o dia 30. Você sabe desse ato? Tá de pé? Como que ficou? Primeiro tem que saber se os bolsonaristas vão invadir alguma coisa, quebrar alguma coisa no Rio, tentar dar um golpe no Cláudio Castro, porque quando eles se juntam é para isso, né? Para tentar tomar o poder, derrubar o governador, o presidente, quebrar coisa, quebrar obra de arte, destruir relógio. Então, primeira coisa, se fosse o Cláudio Castro, o Eduardo Paes, reforçaria a segurança dos palácios, né, porque essa turma aí, quando se junta, costuma aprontar
poucas e boas. Eu não acho que vai ser um ato de 1 milhão de pessoas, isso é completamente inviável. A última grande manifestação em Copacabana que eles fizeram reuniu 100 mil, alguma coisa assim. E aqui em São Paulo, a maior manifestação que eles fizeram, 180 mil, segundo os números que a Folha de São Paulo divulgou na época. Um ato grande, expressivo, mas com gente vindo de todo o Brasil. Eles desmontaram os atos, as manifestações que eles teriam nas capitais e concentraram tudo em São Paulo. E mesmo fazendo isso, não chegou a 200 mil pessoas. Então esse é o tamanho da direita hoje, né? É expressivo, mas não é capaz de botar 1 milhão de pessoas na rua. Aliás, nenhum partido político, nenhum campo político sozinho hoje faz isso. 1 milhão de pessoas tem que ter um movimento espontâneo da sociedade. É aquilo que eu digo, você tem que perder o controle, né, da agenda, como foi nas diretas já, como foi em junho de 2013. Você tem que perder o controle para botar 1 milhão de pessoas na rua. Hoje nenhum partido ou movimento consegue fazer isso. Está agendado para o dia 30, pelo que eu sei, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, tem uma manifestação no dia 30 agendada para pedir a prisão do Bolsonaro, para combater qualquer tentativa de anistia aos golpistas. Vocês sabem, está na mesa do Hugo Mota um projeto de lei, e aí tem a ver com o acordo que o Hugo Mota fez com os bolsonaristas. O Hugo Mota teve voto do PT, teve voto do PL, da presidente da Câmara. E o que ele prometeu para o PL? Deixar tramitar, ele não faria força, mas ele deixaria tramitar o projeto de lei de anistia. Significa votar esse projeto na CCJ, votar esse projeto numa comissão especial, tá? Significa deixar que parte da agenda da Câmara seja determinada, seja definida pelo bolsonarismo. É muito grave isso que o Hugo Mota fez, se é que ele vai cumprir a parte dele no acordo, tá? E, por outro lado, o acordo com o PT, com o governo, é de fazer avançar os projetos econômicos, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a taxação dos bilionários, etc. e tal. Então, o dia 30 está convocado para isso, para dizer não anistia, prisão para o Bolsonaro. Se vai acontecer, se não vai, eu não tenho essa informação, Dri, porque eu sei que as frentes estavam discutindo outras iniciativas. Por exemplo, tem a ideia de fazer um plebiscito nacional, perguntando para as pessoas se elas são a favor ou não o fim da escala 6x1, também a taxação de bilionários, também a isenção do imposto de renda. Ou seja, tem uma movimentação rolando aí entre Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, MST, UNE, CUT, movimento sindical, movimento estudantil. A turma está conversando, que eu acho muito bom. Porque a gente passou os 2 primeiros anos do governo praticamente sem movimento social na rua, sem, a não ser naquele movimento das mulheres que estavam contra o PL do estupro, né? O PL que estava, de alguma forma, facilitando a vida dos estupradores. Tirando aquele momento, a gente não teve grandes manifestações desde que o presidente Lula foi eleito. Então, é muito bom que a turma sente de novo, volte a conversar, porque nós vamos precisar de gente na rua. Se deixar a rua para a direita de novo, como já aconteceu no passado recente, a gente sabe onde isso dá. A gente deixou a rua para a direita em 2015, em 2016, perdeu o controle da rua em 2013, embora quem tenha começado aquele movimento foi a esquerda. Né? Então, toda vez que a gente sai da rua, alguém ocupa. Então, é muito bom que os movimentos sociais estejam conversando. Tem, de fato, um indicativo do dia 30, não sei se está confirmado, mas eu espero que se mantenha o dia 30 para também mostrar que a gente não vai deixar a rua para a extrema-direita, não. Ô, Juliano, falando de articulações para 2026 aí, uma que surgiu aí nos blogs do Paraná, inclusive o Ismael publicou, e agora o Cláudio Humberto estava dando pau na Rádio Bandeirantes hoje, falando da aproximação do Ratinho Júnior com o lulismo, né, que ele estaria que a chegada da Raquel, governadora de Pernambuco, ao PSD, estaria fortalecendo essa ala lulista dentro do PSD. Você vê possibilidades de o vice do Lula vir do PSD e ser, por exemplo, alguém como Ratinho Júnior? O que aconteceria nesse sentido para o pessoal se as coisas chegassem nesse ponto? Bom, primeiro não falo pelo pessoal já há um tempo, vocês sabem, né? Mas, de qualquer forma, eu acho assim, o PSD é um partido que está, como é típico dos apostadores, né, esperando o terreno se assentar um pouco para poder fazer as suas apostas, né?
do ponto de vista da agenda, pessoal, da agenda que o PSD defende, é uma agenda, sob muitos pontos de vista, parecida com a do bolsonarismo, especialmente na agenda econômica. Defendem privatização, defendem arroxo das contas públicas, né, defendem teto de gastos, todo esse entulho neoliberal que foi imposto ao Brasil nos últimos anos, desde o impeachment contra a presidenta Dilma. Então, do ponto de vista da agenda econômica, tem sim uma convergência entre o PSD e o bolsonarismo. Agora, do ponto de vista da gestão, da forma de governar, etc., o PSD não tem nada a ver com o bolsonarismo, não é um partido que defende um regime autoritário, a volta da ditadura, esse tipo de coisa. É um partido clássico do centrão, né? E eu acho que eles vão esperar até o último minuto para tomar uma definição. O que eu sei é que no núcleo político do governo, né, o presidente Lula, a própria Gleisi, Padilha, será feito um esforço para segurar o PSD. Isso já me disseram, né? Então, porque o PSD é um partido hoje com muitas prefeituras, com muitos governadores, com muitos senadores, embora não seja um partido homogêneo, é um partido que tem setores que estão em disputa, né? Esse relato mesmo do Paraná, do Ratinho Júnior, é um exemplo disso, né? Então, eu não tenho dúvida de que o núcleo político do governo, seja através da oferta de ministérios, seja através da oferta de espaços no governo, enfim, vai fazer disputa para o PSD não cair para o lado de lá. O que eu não acho exatamente um erro tático, certo? Você precisa neutralizar um setor importante, você tem que, de alguma forma, fazer política para neutralizar esse setor. Daí que o PSD vá para a chapa presidencial, vire um aliado do projeto do presidente Lula, né, banque mesmo essa candidatura, eu acho impossível. Eu acho impossível que o PSD indique o vice do presidente Lula, porque isso significaria PSD embarcar de fato na coligação. E eu acho que isso não vai acontecer, porque o PSD é um partido muito diverso, muito complexo, né? Vocês vão lembrar que o Temer foi indicado para vice da Dilma, mas antes disso, o MDB passou 8 anos quase no governo do Lula. O MDB entrou no governo Lula logo depois do mensalão, quando o Zé Dirceu ali reorganizou a governabilidade do governo do presidente Lula. O MDB entrou no governo e ele passou metade do primeiro governo e todo o segundo governo com o presidente Lula para só depois indicar o vice da Dilma. Eu não acho que o PSD hoje esteja tão integrado assim ao governo para que possa compor uma chapa. A tendência hoje seria reeditar aí a chapa Lula-Alckmin. Pelo que eu ouço também, o Alckmin está bem feliz aí de ser vice-presidente e há uma satisfação também por parte do presidente Lula e do núcleo político do governo com o papel que o Alckmin cumpre, né? Que é um papel agregador, não é um cara que faz disputa pública, não é um cara que e eu mesmo, que critiquei muito, né, a indicação do Alckmin, né, tenho que admitir que ele tem sido um bom vice, no sentido de ser um vice colaborativo, né, de não ser um vice que faz disputa, que atrapalha o governo, né. Então, fazendo aqui minha primeira meia-culpa a essa crítica, né. Agora falaram do companheiro geral. Companheiro geral. O Alckmin, ele precisa primeiro fazer uma autocrítica de todas as barbaridades que ele defendeu e tal. Ele está fazendo de alguma forma, né? Ao defender uma agenda de reconstrução do Brasil, ele está fazendo o seu meia-culpa. E eu tive a curiosidade, acabei conhecendo ele durante a campanha de 2024, né? Porque no arranjo que nós fizemos aqui em São Paulo, eu acabei ficando como candidato a suplente de senador com o Márcio França na chapa. O Márcio França é muito ligado ao Alckmin, né? A gente acabou convivendo aí um pouco na campanha de 22, aliás, né? Então foi uma experiência engraçada. Agora falaram dele como candidato ao Senado, não sei se vocês viram essa notícia, porque ele disse que ele já tinha sido tudo, deputado, governador, prefeito, vereador, ministro, presidente, mas nunca tinha sido senador. Aí já lançaram, Alckmin senador agora, né? E aí, se ele for senador, eu já indico o suplente de senador dele, o Juliano Medeiros, entendeu? Que aí tem mais chance, né, Juliano? Exatamente. O Alckmin, vamos lembrar, Juliano? Vamos lembrar que ele aprendeu a cantar internacional. Camarada, Tovarich. É um bom Tovarich, Alckmin. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade é que o PSB aqui em São Paulo, historicamente, o Rovai e a Adri sabem disso melhor que eu, o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro em São Paulo, há muitos anos que era já um aliado de primeira hora dos tucanos aqui.
E nas campanhas nacionais, mesmo quando o PSB apoiava o presidente Lula, você pouco podia contar com eles em São Paulo, porque em São Paulo eles estavam aliados ao PSDB e tal. Então, era um partido que, no caso de São Paulo, somava muito pouco para a Aliança Nacional, né? E isso mudou. Né? Isso mudou com a vinda do Alckmin, o próprio Márcio França se tornando ministro, né? O Márcio França foi vice-governador do próprio Geraldo Alckmin, se eu não me engano, né? E no momento em que o Alckmin era oposição ao PT. Então, veja que caminho que se percorreu aí, né? Para encurtar essa distância e construir um ambiente de unidade. Coisas que o Bolsonaro propiciou para a esquerda e para a centro-esquerda brasileira, né? E aí, mesmo assim, juntando tudo, ainda está difícil. E ainda está difícil, ainda está difícil. Eu vou lembrar aqui, porque, óbvio, eu vivi isso muito de perto. No sábado, pessoal, véspera do primeiro turno de 2022, sai uma pesquisa Datafolha. Márcio França, 6 pontos na frente do astronauta maluquinho aí. E aí, bom, vamos dormir todos. Bom, Márcio França será senador amanhã, né? E quando abre as urnas, o astronauta, 2 milhões de votos na frente do Márcio França, né? Então, assim, vocês vejam como a vida é dura, né? Não é que a pesquisa errou, é porque a pesquisa fez uma fotografia, né, de 2 dias, 3 dias antes da eleição, e essa fotografia se alterou nas 24 horas que antecederam a eleição. Mas tudo bem. Lá, né? Mais alguma coisa, Adri? Deixa eu trazer os superchats. Maria Rita Guedes, é preciso ter um candidato muito forte para o governo de São Paulo, mas é difícil, né? Qual é o teu nome preferido, Juliano? Renato Rovai. Você sabe que eu vou aceitar esse desafio em nome da nossa amizade. Aí serei candidato a governador. Não, eu não deixo, pô. Aí o Fórum 11:30, como é que Mas fica? tem que ser pelo PSOL. Eu tenho vontade de ser senador, que nem o Juliano. Porque aí, 8 anos, mais tranquilo, tal, não precisa disputar a eleição de novo. Vamos trabalhar nisso, Rovai. Você se filia ao PSOL, eu vou defender sua candidatura internamente aqui no PSOL. Quem Ed manda um super sticker, fala, vai. Não, e a Heloísa Helena, ela disse, e nessa movimentação toda que o Juliano falou, o que a gente faz com o Ciro? Manda para Paris? Porque ele nunca ajuda, só atrapalha, né? O Ciro vai para Paris, mas eu acho que ele vai ser candidato de novo? Acho que não, Dri. Acho que não. Acho que o PDT vai estar com o presidente Lula já no primeiro turno da eleição. Esse problema está resolvido, né? Se o Ciro... Acho que ele não quer mais ser candidato, foi o que ele anunciou, né? Mas acho quase impossível que ele apoie o presidente Lula, depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele fez nesses anos, né? Acho que vai ficar fora do jogo, criticando de fora, que é o que ele faz melhor, né? E uma última pergunta para o Juliano, não sei se vocês têm mais alguma coisa, sobre o seu Instituto Futuro. Conta para a gente o que é o Instituto. Legal, Dri. O Instituto Futuro é um instituto que, digamos, é a personalidade jurídica da Rede Futuro, que é uma rede internacional de lideranças da esquerda que estão lutando aí, se esforçando para renovar as agendas da esquerda na América Latina, né? Então, fazem parte companheiros e companheiras da Colômbia, do Peru, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil. Aqui do Brasil são basicamente companheiros e companheiras do PSOL. Essa rede é uma rede que já fez 2 encontros, um em Santiago, outro em Bogotá, e agora vai fazer o seu terceiro encontro em La Plata na semana que vem. Começa na sexta-feira, dia 21 de março, até o dia 24. Quem vai nos receber lá é o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, e hoje é o principal nome de oposição ao Milei. Então a Rede Futuro vai desembarcar na Argentina semana que vem para discutir os rumos da resistência democrática na América Latina, e o Instituto Futuro é o instituto que organiza essa iniciativa, que financia essa iniciativa, além de outros projetos que a gente tem no Brasil, na América Latina, e eu tenho o privilégio de ser um dos coordenadores desse instituto. Então vamos aí também abrindo outras portas e outras perspectivas de trabalho para defender um mundo mais justo, que é o que a gente faz aí. Muito bem, Juliano, muito obrigado. Eu quero te agradecer aí, tá, pelo carinho lá fora. Obrigada, Juliano. Bom fim de semana para você. Sou de casa já, pessoal. Grande beijo, bom fim de semana. É de casa e a porta sempre está aberta aqui. É isso aí. Tamo junto. Valeu, Juliano.